Como saber da procuração que o advogado me fez assinar? Quando eu recebo a minha parcela do RPV, referente a 3 RPVs, eu já tenho que passar os 30% da minha advogada? Doutora, a advogada pode receber 50% de honorários mais os honorários sucumbenciais ou é a soma dos dois que é recebido por meio desse pagamento? Essas são algumas das perguntas de hoje que a gente vai responder aqui e relacionar alguns temas a respeito de procuração, contrato, como é que funcionam os honorários contratuais, os honorários de sucumbência. Então, se você tem aí alguma dúvida a respeito desse tema, fique aqui até o final, porque uma das respostas aqui pode ser a sua dúvida também. Então, vamos lá para a primeira pergunta e tratar a respeito do primeiro assunto. Bem, a primeira pergunta é do Gilson Batista. Doutora, como posso saber sobre a procuração que o advogado me fez assinar? Primeira coisa, o que é a procuração? A procuração, ela é a forma pela qual você assina um documento e dá autonomia, autoridade para o advogado te representar, para ele conversar com o juiz por você. Por quê? Porque você não conhece todas as leis necessárias para ajuizar a sua ação. Não tem também a certificação necessária que um advogado tem para poder te representar perante a justiça. O advogado, ele é o intermediário entre você e a justiça. Então, ele vai ficar aqui no meio falando o seu problema para o juiz, para ele entender o que está acontecendo. Então, a procuração é isso. A procuração é só o documento que está falando assim, olha, fulano de tal me autorizou a representar ele aqui em juízo. Então, se você quer uma cópia da sua procuração, no dia que você assinou o contrato, que é necessário você ter uma cópia do seu contrato de honorários, contrato que você assinou com seu advogado, você tem que levar uma cópia consigo, né? Ou ser enviado virtualmente para você, você tem que ter uma cópia do seu contrato. Agora, a procuração, normalmente a gente não passa uma cópia para o cliente, porque é só uma representação, ela fica lá no processo. Mas caso você queira uma cópia da sua procuração, você pode pedir para o advogado a cópia que você assinou para ele, ou caso você não queira pedir para o seu advogado, ela está lá no processo. Como parte do processo, você pode ir até a secretaria onde está o seu processo e solicitar uma cópia, administrativamente mesmo. Você chega na justiça e fala assim, olha, eu quero uma cópia da procuração que o advogado juntou aqui para me representar, eu quero ver o que está escrito nela, certinho? Então é dessa forma que vocês vão conseguir aí a procuração, a cópia da procuração de vocês, para vocês conseguirem ver o que está especificado lá. Interessante ressaltar sobre a procuração que na Justiça Federal, por exemplo, a procuração, ela dá poderes para o advogado sacar o seu valor pessoalmente. Ele pode ir até o Banco do Brasil ou até a Caixa Econômica Federal e sacar os seus valores desde que esteja autorizado na procuração. Lá na procuração tem que estar escrito poderes específicos, receber, dar quitação, sacar valores, esse tipo de coisa tem que estar escrito na procuração para que o advogado consiga sacar o seu valor. E por que eu ressaltei na Justiça Federal? Porque ele precisa ir pessoalmente. No caso da Justiça Estadual ou de processos que tramitam na Justiça Estadual, os pagamentos são feitos de forma eletrônica, então a pessoa não vai até o banco sacar o valor, o advogado não vai até o banco, ele vai juntar os dados bancários, o contrato e a procuração e vai especificar. Tal valor é meu, se for dividido os valores, porque aqui no nosso escritório, por exemplo, a gente faz assim, o que é do cliente vai direto para a conta do cliente, o que é nosso vai para a nossa conta. Mas tem advogados que trazem tudo para a conta dele, e tem advogados que deixam ir tudo para conta do cliente. Depende muito do contrato, depende muito do que você combinou com o seu advogado, qual vai ser a forma aí de destacamento dos honorários que ele tem direito a receber. Então, mas a regra é que vá para a conta do cliente o que é do cliente e vá para a conta do advogado o que é do advogado. Então, o cuidado que vocês têm que ter é isso. Na Justiça Estadual, vai direto para a conta indicada no processo de acordo com a procuração e o contrato anexado. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado com o contrato que vocês assinam e com a especificidade da procuração que foi juntada no processo. A segunda pergunta é do Rafaelo. Quando recebo uma parcela com prioridade até 3 RPVs, já tenho que passar a parte da parcela da minha advogada? Gente, sim, em regra, sim, a resposta para essa pergunta é sim. No entanto, existem algumas particularidades dependendo do processo, aonde está tramitando o seu processo. Vou dar um exemplo aqui do nosso escritório, como a gente tem feito e como tem acontecido aqui com relação a essas questões. O que tem acontecido aqui no nosso escritório? Quando o cliente é prioritário e ele consegue receber até 3 RPVs ou até 5 RPVs, dependendo do estado, município que o processo está, pode receber até 5 RPVs, o que acontece? Nós não conseguimos
conseguimos receber os nossos honorários contratuais. E isso tem acontecido aqui no estado de Mato Grosso, no TRF1. A gente não consegue receber os nossos honorários contratuais porque a gente não tem prioridade. Então aqui nós não temos recebido, a gente não consegue, o nosso fica lá na fila. Os nossos honorários contratuais ficam na fila, aguardando o cliente receber a segunda parte, porque nós não temos prioridade, embora os nossos precatórios sejam alimentares. A gente não tem prioridade porque não tem nenhum dos 3 requisitos, nem mais de 60 anos de idade, nenhuma doença grave ou deficiência. Então o nosso fica lá na fila de precatórios alimentares. Nós não conseguimos receber se o valor do nosso cliente ultrapassar 3 RPVs ou 5 RPVs, ou seja, ele consegue receber o valor dele normal, no entanto, nós não conseguimos receber os nossos honorários. Estou contando para vocês o que acontece aqui no estado de Mato Grosso, no nosso escritório, e que eu tenho acompanhado em outros escritórios de colegas também que tem acontecido a mesma coisa. Eu conversei com eles a respeito e eles me disseram que estão brigando para conseguir receber os honorários contratuais. Por isso que eu disse que depende muito de cada lugar, de cada tribunal, para saber se você terá que pagar os seus 30% quando você receber essa primeira parcela, né? Quando você receber aí até 3 RPVs ou até 5 RPVs. Nestes casos, aconteça com você o que acontece conosco aqui no estado de Mato Grosso e no TRF1. Pode ser que vocês só paguem depois lá no final. Mas também já vi colegas falando que lá no TRF3 e no TRF4, eles estão conseguindo receber os contratuais. Então, destacam os contratuais dos 180, por exemplo, dos 180 salários mínimos. Vai descontar os 30% do valor que foi recebido. E aí, quando for receber a segunda parte, será destacado mais 30% referente àquele valor. Então, vamos supor, se você tem aí R$1 milhão para receber, você vai receber os 180 salários mínimos e vai descontar, seria descontado no TRF3 e no TRF4, os 30%. E aí, depois, quando você recebesse o restante desse milhão, seria descontado desse restante mais 30%. Aqui, no estado de Mato Grosso, não acontece isso. O cliente recebe a parte dele, os 180 limpos, se tiver desconto de imposto de renda, o desconto de imposto de renda, se tiver desconto de previdência, o desconto de previdência, mas ele vai receber a parte dele sem os descontos dos honorários, aqui no estado de Mato Grosso. Agora, existem tribunais que estão agindo diferente, consequentemente, o cliente está tendo que pagar os 30% sobre o valor das 3 RPVs que ele tem para receber. A terceira pergunta é do Lino Silveira. Ele perguntou assim: doutora, o advogado pode receber 50% mais sucumbência? Assinei o contrato, mas na época pensei que era honorários mais sucumbência, o total de 50%. Isso aqui é um ponto muito importante. Já conversei bastante em outros vídeos com vocês a respeito dessa questão. O que acontece? O Código de Ética do Advogado estabelece que o máximo que o advogado pode receber é 50% do valor na forma de honorário. Ou seja, 50% mais um já está infringindo o Código de Ética do Advogado. Então, se você combinou com o seu advogado que você pagaria 50% do valor e mais os honorários, está errado. O que isso significa, doutora? Que se você tem uma causa e a causa deu R$100 mil, o advogado não pode receber R$51 mil. Por quê? Porque infringe o Código de Ética dos Advogados. Consequentemente, ele terá que recalcular esse valor e pagar para você exclusivamente até o teto de 50% do valor. Então, os honorários contratuais somados ao honorário sucumbenciais, eles não podem ultrapassar 50%, porque o cliente tem sempre que ganhar mais que o advogado, porque o cliente é uma causa só, o advogado trabalha em várias causas, consequentemente ele vai ter o valor recebido dele, o salário pago dele, os honorários dele tem que ser menor do que o do cliente, e assim está estabelecido no Código de Ética dos Advogados. Então, se aconteceu isso com você, você conversa com seu advogado, explica para ele, fala: olha, eu pesquisei, eu soube por meio de pesquisas que eu fiz que não pode cobrar mais de 50% do valor que eu tenho direito a receber. E eu acredito que todo advogado bem conversado essa questão, ele vai entender, não vai deixar prosseguir, vai descontar só os 50% mesmo, que é o determinado pela lei. Conta pra mim, como é que foi que você combinou com o seu advogado? Você combinou 30%, 25%, 40%, 50%? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários
comentários quanto que você combinou com o seu advogado. Você levou uma cópia do contrato para casa? Deixa aqui nos comentários se você não levou a cópia do seu contrato para casa e fala, meu Deus, não sei quanto que eu combinei com o meu advogado. Deixa aqui nos comentários também que eu tô doida para saber se vocês estão atentos a essas questões. E a sua procuração? Na procuração que você assinou para o seu advogado, você permitiu que ele sacasse o seu valor ou que ele não sacasse? Deixa aqui nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou, já deixa o seu like. Se você for com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Toda semana, quase todos os dias, temos vídeos novos, shorts, comentários na aba comunidade, então não perde nenhuma novidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!